O Flamengo está classificado para a próxima fase da Copa Libertadores da América. O Flamengo perdeu para o Bolívar, isso mesmo, perdeu para o Bolívar por 1-0, mas como havia vencido o primeiro jogo por 2-0, na soma dos resultados, o Flamengo passou de fase e nas quartas de final vai enfrentar o time do Peñarol. Quer saber o que eu achei desse jogo? Antes de qualquer coisa, você já vai deixar o seu like, se inscrever no canal, vai acionar o sininho para receber as notificações, isso tudo que você já sabe, blá, blá, blá. E compartilha esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram que você tem, seus grupos de futebol, grupos de amigos, etc. Você já sabe também. Vamos aqui primeiro ser honestos. Vamos pegar o contexto de todos os jogos, vamos pegar o recorte grande, vamos afirmar uma coisa, categoricamente, o time do Flamengo não está jogando bola. Mas tem os desfalques, tem as contusões, teve a data FIFA, tem um monte de coisa. O Flamengo falhou no planejamento. O Fabrício já comentou aqui muitas vezes, e eu endosso o discurso dele, que o Flamengo deveria ter se planejado mais, deveria ter contratado jogadores, o Flamengo deveria ter planejado e priorizado a competição. Não fazer como está fazendo no ano, que supostamente há o discurso de... Supostamente não, o Flamengo tem, né? O discurso de, vamos ganhar tudo. É impossível, né? A gente sabe que é humanamente impossível. Feito esse pequeno parêntese de honestidade, que eu gosto de ser honesto com a nossa audiência, o jogo de hoje foi um jogo para se classificar. Mesmo assim, muitos mais, antes que você diga, tá passando pano. Não estou passando pano. O jogo também teve displicência de jogadores, teve displicência do seu Gerson, teve displicência do De La Cruz, teve a displicência do Ayrton Lucas em dois momentos, né? Um foi perdendo um gol incrível, onde ele chuta uma bola para cima, e no gol do Bolívar ele falha clamorosamente. Isso não é de hoje. O Ayrton Lucas já falhou outras vezes no início do ano, contra São Paulo, contra Atlético Goianiense, ele já falhou, então isso já é um problema velho, que é a culpa do Tite. O Tite não resolveu um problema de posicionamento, a zaga do Flamengo não é baixa, a zaga do Flamengo não é tecnicamente ruim, mas o time continua tomando gols da mesma forma. É preciso entender, né? Com o Tite, com o Matheus Bach, com o Vinícius Bergantin, que veio da Ferroviária, pode ser feito para, por exemplo, acabar com esse problema, ou pelo menos mitigar esse problema no Flamengo. Dito isso, que partidaça do Agustín Rossi. Que partidaça. 2 anos atrás, o canal já estava engatinhando ainda, né? O canal estava meio que tomando alguma forma com relação ao cenário do YouTube. Eu fiz um vídeo sobre o Rossi. Sérgio Rocher e Gaston Oliveira. Né? O Rossi estava no Boca, o Sérgio Rocher no Nacional e Gaston Oliveira estava no Olímpia. O Olímpia, inclusive, havia acabado de eliminar o Fluminense da Libertadores naquela ocasião. E muita gente, muita gente, inclusive gente pesada, né? No cenário, torcia o nariz pro Rossi. E muita gente também anônima, e até inscritos aqui no canal, comentavam, não é tudo isso, defende bolas difíceis, mas aceita alguns fáceis. Todo time, tá, galera? Todo grande time começa por um grande goleiro, e na minha opinião, esse grande goleiro é o Agustín Rossi. Cara, que partidaça. Foi um goleiro que soube esfriar o jogo, foi um goleiro que fez grandes defesas, inclusive uma particularidade interessante sobre o Agustín Rossi. Ele se iguala ao Diego Alves, que fez 7 defesas em jogo de mata-mata em 2021. Na ocasião, o jogo foi contra o Defensa e Justiça. Hoje, o Rossi só não pegou a bola do gol, porque, obviamente, foi um tiro a queima-roupa, não teve como, realmente. Mas ele foi muito bem. Pegou bola difícil, pegou bola que bateu no travessão, fez defesa de cinema. Foi realmente o cara que deu essa vaga ao Flamengo, né? Se existe uma vaga a ser acreditada, um desses caras é o Rossi. Claro que algumas outras menções honrosas, por exemplo, ao Varela, que jogou muito, criticadíssimo também, ao Léo Ortiz, que, jogando de tudo no time, né? Joga de zagueiro, cai um pouco pela lateral, joga de volante, excelente. Claro, uma menção honrosa também ao Gerson, por se doar, por correr, por fazer o corredor, por tentar fazer muitas coisas ao mesmo tempo e, obviamente, cansar. E também ao De La Cruz, né? Que é o motor do time. Agora, cá entre nós, um outro elogio. Eu sei que esse recorte do Flamengo ele é muito ruim e o torcedor tem toda a razão. Você, torcedor do Flamengo, tem toda a razão de estar chateado, tem toda a razão de estar pé da vida. O recorte longo é ruim, terrível, né? Os últimos jogos que o Flamengo fez contra o Botafogo, o jogo contra o Palmeiras, o segundo jogo da Copa do Brasil, foi realmente horrível, tenebroso. Agora,
para esse jogo em especial, eu achei a estratégia aceitável, tá? Tá uma estratégia boa, na verdade, a respeito da dosagem dos atletas. O que aconteceu é que o Flamengo esbarrou na falta de eficiência dos seus atacantes, na falta de eficiência do Ayrton Lucas, tanto atacando quanto defendendo, né? Aquele gol que o Flamengo leva ali de certa forma inaceitável, mas é também um erro coletivo, tá? Porque quem deixa o jogador do Bolívar cruzar a bola também está tão errado quanto. Aquele local é um local onde se cruzam muitas bolas e o Flamengo toma muitos gols por aí. Então, o Fabrício até, né, fazer um parênteses aqui, fez um vídeo sobre isso, a gente publicou aqui no canal, depois você dá uma olhada, vou deixar aqui no card em algum lugar. O Fabrício fez um vídeo a respeito das bolas descobertas do Flamengo. E como o Flamengo levou o gol? Exatamente assim, né? O Fabrício, gênio, gênio. Outra coisa também que a gente precisa falar é que o Tite, na minha opinião, erra. Aí você fala aí o que você acha, tá? Na minha opinião, o Tite errou na estratégia. Tá? Errou na estratégia com relação ao jogador do comando de ataque. O Tite deveria ter colocado, na minha opinião, o Bruno Henrique e não o Carlinhos. O Carlinhos, inclusive, muito mal no jogo, claramente. O Flamengo vai precisar pensar em outras opções. Inclusive, se vocês quiserem, eu faço vídeo sobre centroavantes que podem pintar, que poderiam pintar no Flamengo, que tem um nível técnico ao menos aceitável, porque o Carlinhos, a história é muito bonita, ele é um cara, deve ser um cara maneiro, mas, cara, jogar futebol é outro departamento. Enfim, o Flamengo se classifica, vai enfrentar o Peñarol nas quartas de final, um time que não é muito lá excelente, é um time que dá para o Flamengo vencer, dá para vencer inclusive os dois confrontos, a depender de quem estiver disponível para o Flamengo. É super importante também ter alguns jogadores do Peñarol serem observados, eu vou comentar depois sobre eles em vídeos futuros, esse assunto para outros vídeos, mas no geral a classificação foi benéfica para o Flamengo, porque embora o recorte longo seja muito ruim com relação a desempenho, os resultados para o Flamengo têm levado o time mais longe, apesar das contusões, apesar do calendário, apesar das reclamações do Tite e para algumas pessoas também, apesar do Tite, né? O Flamengo está vivo no Campeonato Brasileiro, o Flamengo está vivo na Copa do Brasil, vai enfrentar o Bahia, e o Flamengo está nas quartas de final da Copa Libertadores para enfrentar o Peñarol. Então, dos males o menor. O Flamengo perdeu, mas se classificou agora. O Flamengo precisa urgentemente priorizar uma competição. Eu espero, sinceramente, que o Flamengo divida. E eu espero, sinceramente, que o Flamengo divida essas prioridades, ao menos que seja entre Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro. E o Flamengo também precisa identificar as prioridades na hora de fazer as contratações, né? Os nomes estão surgindo aí, Gonzalo Plata, Carlos Alcaraz, inclusive a gente tem até vídeo para fazer sobre eles, já tem thread no Twitter, inclusive você já me segue no Twitter, vou deixar aí. Eu já fiz até thread no Twitter aí sobre o Carlos Alcaraz, pretendo liberar mais threads, pretendo fazer um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me segue no Twitter, eu vou colocar aqui algum lugar do vídeo para você me seguir lá, dar essa moral, lá que eu divulgo esses conteúdos em texto, mas vou fazer também vídeo aqui para o canal, porque o canal é minha, é nossa prioridade, minha e do Fabrício. Então é isso. O Flamengo tem prioridades, tem muitas prioridades com relação a competições, tem prioridades com relação também a jogadores. O Flamengo precisa identificar qual é a prioridade de jogador que ele tem. É mais importante contratar o Gonzalo Plata ou contratar um lateral direito? É mais importante contratar o Alcaraz ou contratar um lateral esquerdo? O Flamengo precisa fazer essas identificações, precisa priorizar essas contratações para poder melhorar, não só qualitativamente seu elenco, como também quantitativamente. Eu acho que o elenco do Flamengo é um elenco curto, vai se machucar, vai fazer falta, e no final o reserva, que é ruim, sempre vai entrar, e isso acaba complicando no final das contas. Deixa a tua opinião sobre o que você acha sobre Tite, sobre a atuação do Flamengo, sobre prioridades de contratação de competições. Quero ler o seu comentário, vou fazer favor de responder todos. Mas se eu puder, se tiver 1000 comentários, não vai dar, não. Mas se tiver 20 lá, dá para comentar. Então é isso, deixa o like, se inscreve no canal. Até a próxima. Valeu!